No livro de Salmos, Salmos capítulo de número 4, Salmos capítulo 4, verso de número 8. Domingo passado nós falamos o Salmo do capítulo 3, hoje o Salmo capítulo 4, nós vamos ler o verso de número 8. Salmo capítulo 4, verso 8, quem achou diga amém. Muito bem, então nós vamos ler em uma única voz. Lemos. Em paz me deito e logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu me fazes repousar seguro. Mais uma vez. Em paz. Amém. Oremos nesta hora, que o bondoso Deus possa falar aos nossos corações por meio da sua palavra. Eu vou pedir à irmã Elísia, está orando nesse instante. Dormimos e acordamos porque o Senhor esteve conosco, ó Deus, nos ajudando e nos abençoando. Agora, ó Deus, eu quero te pedir, ó Deus, pela sua igreja que está aqui reunida, para te prestar, ó Deus, a ti este culto, que o Senhor possa, ó Deus, encher os nossos corações de conhecimento, de sabedoria, ó Deus, vinda do teu Espírito Santo, que nós possamos, ó Deus, tirar lições proveitosas para as nossas vidas. Amém. Agora, ó Deus, continue conosco, nos abençoando. Em nome de Jesus é que eu oro. Amém. Amém. Podeis se assentar. Salmo de número 3 e 4, algumas pessoas vão dizer que é uma única unidade, né? Alguns vão dizer que são salmos que se completam. O Salmo de número 3, alguns vão dizer que é uma oração pela manhã, né? Conforme nós vemos em Salmo 3, verso 5, ele diz assim: deito-me, vamos juntos? Deito-me e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. Então, por causa dessa palavra acordar, acordo, alguns vão dizer que então seria um salmo pela manhã, um salmo na qual seria lido pela manhã. Sabemos o contexto, tanto do Salmo 3 e do Salmo 4, é que Davi estava fugindo do seu filho Absalão, estava vivendo numa grande perseguição. Então, para mim, assim, a maior diferença entre o Salmo 3 e o Salmo 4 não é nem tanto essa questão do dia e da noite, né? Porque no 4 nós vamos ver daqui a pouco sobre a questão de colocar a sua cabeça no travesseiro, mas o capítulo 3... ele trata de questões que estão acontecendo exteriormente. Por exemplo, verso número 1, os inimigos que aumentaram. Verso de número 2, nós vemos que são muitos os que dizem de mim. Verso de número 6, não tenho medo de milhares. Então, o Salmo de número 3, ele está olhando para fora e vendo as coisas que estão acontecendo e que estão trazendo para ele dificuldades, perseguição. Mas mesmo diante da grande perseguição e luta que ele enfrenta, as batalhas que ele estava enfrentando, ele diz: deito-me e pego no sono. Então nós vimos que, apesar das circunstâncias estarem difíceis externamente, é possível sim, aqueles que confiam no Senhor, encontrar um lugar de descanso, né? Então nós vimos isso na semana passada. Hoje no capítulo 4, o capítulo 4 ele já mostra, ele já traz algo que não está externamente do salmista, mas está interno. O verso que nós lemos, Salmo de número 4, verso de número 8, ele diz: em paz me deito. A paz, ela está acontecendo dentro, algo no coração e na mente do salmista. E no capítulo 4, o contexto inteiro, ele vai colocar questões que estão acontecendo
no interior do salmista, diferente do Salmo de número 3. Salmo de número 3, ele então trabalha, ele fala de questões externas, e no capítulo 4 ele vai trabalhar aquilo que está no nosso coração, na nossa mente. A paz é um sonho para muita gente, né? Muitas pessoas. Ela pode ser, a paz, muitas pessoas sonham com a paz. Ela pode ser de uma classe média, uma classe mais abastada, uma classe com mais dificuldade. Em todas as casas, você pode fazer uma entrevista, o que as pessoas mais sonham é ter paz. É ter paz. Então a paz, conforme o Salmo de número 4 nos ensina, esta paz procede de um relacionamento com Deus, que tanto lida com questões externas da nossa vida, conforme o Salmo 3, mas também com aquilo que está em nossos corações e mente, conforme Filipenses, Paulo vai dizer em Filipenses capítulo 4, verso 7, e ele diz assim, vamos ler juntos? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará e a vossa? Então a paz, ela está muito relacionada com aquilo que está acontecendo dentro do nosso coração e na nossa mente. E o nosso Senhor, que é Senhor dos céus e da terra, que controla os animais, controla o meio ambiente, tudo está no controle dele, é o mesmo Senhor que conhece o seu coração e a sua mente. Que nesta manhã, o bondoso Deus, ele venha trazer a paz em seu coração, e que você possa sair daqui de uma forma diferente na qual você entrou. Amém? O Salmo 4, então, ele fala, nos ensina, traz algumas lições de como podemos viver em paz. Você sonha em viver em paz? Amém? Como viver em paz? Primeiro, o verso 1 ao verso 3, ele fala da questão da angústia. Leamos então o verso de número 1. Ele diz assim, vamos juntos? Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. A angústia é sem dúvida um dos sentimentos que mais atribula a alma. E ao contrário do que muitos pensam, ser cristão não é sinônimo de viver uma vida livre desta inquietude. No dia a dia somos afligidos por uma série de preocupações, que podem muitas vezes comprometer e até afazeres simples do dia a dia. Por isso, é importante aprendermos a lidar com esse sentimento. Por que eu digo lidar? Se você procurar na internet, você vai ver lá alguns pastores, até famosos, dizendo assim, vença angústias, termine com a angústia. Queridos, a angústia, ela faz parte da nossa vida. Assim como a tristeza, assim como a alegrias, ela faz parte. Não temos como nos livrar dela, mas nós temos que aprender a lidar com ela no dia a dia. Então a angústia, na palavra no hebraico aqui, para angústia, ela é tissar, que significa assim, significa estreito, apertado, dificuldade, aflição, adversário, inimigo, opressor, pedra dura, perdeneira. Então a palavra angústia significa estar apertado, estar num lugar estreito, numa situação dura, numa situação difícil. E quem nunca passou por isso? Há um filósofo que ele vai dizer que a angústia e a culpa são fatores dominantes na vida dos seres humanos. São considerados como aquilo que aprende o mundo no íntimo. Então, não temos como fugir da angústia. Em algum momento, em alguma situação, nós vamos ter que lidar com ela. E quando esta angústia chegar e bater a porta, não significa que você é menos ou mais crente. Todos nós passamos por ela. Até o próprio Senhor Jesus, lá no Evangelho de Mateus, capítulo de número 26, verso 36, diz assim, em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani,
E disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. A angústia, ela faz parte da nossa humanidade. O nosso Senhor Jesus também sentiu a angústia. A angústia não quer dizer que você é menos ser humano, você é menos crente. Quer dizer que faz parte da nossa natureza. Em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, vamos ler juntos? Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados. Então essa tradução que nós lemos da Revista Atualizada, ela vai dizer que somos atribulados, mas não angustiados. Eu já prefiro a nova versão internacional, entendendo essa questão da angústia ser parte da nossa humanidade, ela traz uma outra tradução para esse versículo. Pode pôr na NVI, por favor? Ele diz assim, o mesmo versículo, 2 Coríntios 4:8. Vamos juntos? De todos os lados somos pressionados, mas não desanimados. Ficamos perplexos, mas não desesperados. Mudou alguma coisa? Sim ou não? Hã? Mudou? Isso vai depender de como você entende a angústia na Revista Atualizada. Então, a Revista Atualizada provavelmente estava olhando a angústia não com esse sentimento natural que todo mundo tem que enfrentar no dia a dia, mas naqueles momentos, né, na qual de atribulação, ela gera um pressionamento que nós não conseguimos, ficamos paralisados. Mas o cristão, né, o ser humano como em si, ele tem que aprender a lidar com este apertamento, com este pressionar. Por quê? Se a gente for olhar o contexto desse versículo, coloca para nós o 7, pode deixar na NVI mesmo, o 7. Olha o que antecede. Aí nós podemos entender o porquê que a NVI é mais adequado nessa tradução, para um melhor entendimento para nós. Diz assim, vamos juntos? Mas temos esse tesouro em vasos para... Esse tesouro, ele está em vaso de barro. O que ele está querendo dizer com esse vaso de barro? Está falando da nossa humanidade. Está mostrando o quanto nós somos frágeis, o quanto somos limitados. Você não precisa provar nada para ninguém. Você não é super-homem, você não é super-mulher. Você é barro. Você pode chorar sim, você pode se entristecer sim, você pode estar angustiado sim, e se de repente acontecer uma depressão, acontecer um momento de estresse, acontecer alguma situação, ei, você é humano. Todos nós estamos sujeitos a isso. Todos nós. Esse negócio de você vestir uma máscara e falar assim, não, está tudo bem em todo momento. Tudo bem você estar triste. Tudo bem você estar angustiado. Isso faz parte, mostra que você é ser humano. Mostra que você é ser humano. Mas como crente, você tem a solução. Amém? Você não está sozinho. Que vai dizer o que esse texto? Vamos juntos de novo? Mas temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar... E o interessante do Salmo 4, isso eu vou falar à noite, é que aquilo para mudar, transformar, trazer esta paz, sair desta angústia. Quando as pessoas estão em depressão, eu acho que a pior coisa quando alguém está com depressão, está num momento de solidão, de tristeza, de angústia, é alguém dizer assim, seja forte. Não é assim? Seja forte. Rapaz,
Você nem sabe, imagina a situação que está acontecendo nesse coração, nessa mente. Eu sei que quando alguém fala isso, fala com toda boa intenção. Mas nós sabemos que este vaso de barro, para que nós possamos exceder, para que nós possamos sair desta situação, para que esses momentos da humanidade que nos aflige, que nos fere, é entender que não é pelo nosso poder, mas sim pela ação de Deus em nossas vidas. É o Senhor, é a sua força, é o seu poder agindo em nós. Então aí ele pode dizer no verso 8, vamos ler o 7 e 8 juntos, vamos lá, deixa no 7 de novo, vamos juntos? Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. Verso 8, de todos os lados somos pressionados, mas não desanimados, ficamos perplexos, mas não. Amém? O que o salmista nos ensina sobre a angústia, voltando para o Salmo 4, o que o salmista nos ensina sobre a angústia é o que o Senhor tem aliviado. O alívio desta angústia procede do auxílio do Senhor sobre a vida do salmista. Isso é entender que o Senhor não apenas trabalha nas questões externas, abrindo portas, mudando situações, mas o Senhor também trabalha internamente em nossos corações, em nossas mentes. Que nesta manhã você possa sentir esta paz que excede a todo entendimento, que o Senhor possa trazer o alívio, o descanso para você hoje. O salmista então diz no Salmo 4, verso 1, responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me tens aliviado, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Diante desta angústia, o que o salmista faz? O que o salmista faz? Ele vai recorrer à oração, ele vai recorrer ao seu Senhor, ele clama, ele invoca ao Senhor, uma oração que ele apela pela misericórdia de Deus. Tem misericórdia de Deus, de mim. Tem misericórdia de mim. Lamentações, capítulo de número 3, verso 22, diz assim, vamos juntos? As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Amém? Misericórdia é nós não recebermos de Deus aquilo que nós merecemos pelos nossos pecados. Misericórdia é Deus não nos tratar como nós deveríamos ser tratados por causa das nossas negligências, por causa das bobagens que fazemos. Deus é um Deus misericordioso. O salmista sabia quem ele era. O salmista sabia as situações, Davi sabia as situações que ele tinha feito. Era um homem sanguinário, era um homem na qual adulterou, é um homem na qual matou, é um homem na qual viveu situações, né, que Deus poderia ter tirado ele da face da terra. Mas esse mesmo homem é um homem na qual se rende ao Senhor, arrependido dos seus pecados, e clama a Deus pela misericórdia. Clame a Deus pela sua misericórdia, porque misericórdia é nós não recebermos de Deus aquilo que nós merecemos. Então ele invoca ao Senhor diante desta angústia, diante desse aperto, ele vai ao Senhor clamar ao Senhor por misericórdia. Misericórdia. Essa semana, na quarta-feira, nós estamos estudando, às quartas-feiras estamos estudando a Bíblia livro a livro, versículo a versículo. E nesta quarta-feira nós chegamos em Levítico 22. Levítico 22, o livro de Levítico, ele fala da questão da santificação.
E no capítulo 22, ele fala de um pecado que é o pecado da profanação. E no verso de número 8, Levítico 22, verso 8, ele diz assim: do animal que morre por si mesmo, ou é dilacerado, não comerá, para com isso não contaminar-se. Eu sou o Senhor. Quando eu li esse texto, me preparando para a quarta-feira, eu lembrei de um personagem bíblico. Alguém sabe? Alguém poderia sugerir? Qual foi que comeu algo de um animal dilacerado? Vocês estão bem de Bíblia, hein? Sansão, né? Sansão. Lembrei de Sansão, aí eu comecei a conjecturar na minha mente, no meu coração, Deus falando, trabalhando no meu coração, e eu pensei numa mensagem para hoje, pensando nesse texto em Levítico 22, falando da profanação, e nós vimos que profanar é você não levar as coisas de Deus a sério, é você não obedecer a palavra de Deus. E eu disse na quarta-feira que tem muito crente profanando, muito crente falando uma coisa, mas fazendo outra, caindo no pecado da profanação. E eu disse como isso traz consequências sérias à vida do ser humano. Não brinque com as coisas de Deus. Quem conhece a santidade de Deus não brinca com as coisas de Deus. Amém? Levemos a sério a nossa vida de crente. Pensei em Sansão, falei, vou preparar uma mensagem sobre Sansão e vou falar de como Sansão se deu mal por ter comido do animal, tirado o alimento do animal dilacerado, e de como Sansão não levou a sério o seu nazirato, de como Sansão não levou a sério ser ele um homem separado por Deus desde o seu nascimento. E aí eu comecei a ler a história de Sansão. E sabe o que eu encontrei na história de Sansão? Não foi um pecado de profanação. Lá tem. Mas foi a misericórdia de Deus agindo na vida de Sansão. Veja comigo lá em Juízes. Juízes, capítulo de número 14. Verso de número 1 vai dizer assim: desceu Sansão a Tímina, vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus. Subiu e declarou a seu pai e sua mãe, e disse: vi uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-a, pois, por esposa. Primeira questão aqui, a profanação de Sansão. O que os pais de Sansão dizem para ele? O que os pais de Sansão disse sobre ele tomar uma mulher filisteia? Não tem aqui nenhuma das tuas irmãs, não tem ninguém do seu povo para você casar? Vai ter que procurar mulher lá nos filisteus, nos povos dos nossos inimigos. Então a primeira questão aqui, né, Deus já tinha orientado para que o povo de Israel não casasse com pessoas de outras nações. Mas quem disse que pai Sansão foi um filho já de pais mais de idade, mais maduros, né? A mãe de Sansão era estéril, então demorou para Sansão nascer. Não sabemos se isso influenciou ou não, mas também o texto mostra que isso também vinha do Senhor, que estava criando situações para trazer juízo sobre os filisteus. Verso número 5 diz: desceu, pois, com seu pai e sua mãe a Tímina, e chegando às vinhas de Tímina, eis que um leão novo bramando lhe saiu ao encontro. Então o Espírito do Senhor, de tal maneira, se apossou dele, que ele o rasgou com quem rasga o cabrito, sem nada ter na mão. Todavia, nem a seu pai, nem a sua mãe deu a saber o que fizera. Desceu e falou a quem? Não falou para o pai e para a mãe, mas falou para a filisteia. Esses jovens, eu vou te falar, é desse jeito. Não mudou nada. Você acha que mudou alguma coisa? Não falou para o pai e para a mãe, mas para a namorada que vai se tornar sua esposa.
falou que tinha feito coisa errada. Entrou na vinha. E ele era nazireu. Nazireu poderia estar na vinha? O que a gente faz na vinha? Hã? Só colhe uva? Não poderia estar bebendo bebida. Mas estava ali Sansão. Ali ele lutou com um leão. E o que conta para nós o texto? Verso de número 6. Eu parei aonde? 7. 8 agora. Depois de alguns dias, voltou ele para tomar. E apartando-se do caminho, olha aí, apartando-se do caminho, para ver o corpo do leão morto, e eis que neste havia um enxame de abelhas com mel. Tomou o favo nas mãos e se foi andando e comendo dele. E chegando a seu pai e a sua mãe, deu-lhes do mel. E comeram. Porém não lhes deu saber que do corpo do leão que o tomara. É claro, se os pais soubessem de onde vinha aquele mel, você acha que eles iam ter comido? Você vê como as histórias se repetem? Primeiro saiu do caminho, encontrou uma coisa legal que diante da sua fé, do seu povo, não poderia ter tocado no animal dilacerado, morto no meio do caminho. E de lá ainda tirou um alimento que ainda trouxe para a sua casa. Verso número 19, depois de ter sido traído por esta moça lá da Filisteia, ele vai, verso 19 diz assim: então o Espírito do Senhor de tal maneira se apossou dele, que desceu aos asquelonitas, matou deles 30 homens, despojou-os e as suas vestes festivas deu ao que declararam o enigma. Porém acendeu-se a sua ira, e ele subiu à casa de seu pai. O que me impressionou nesse texto é que, apesar de ver a blasfêmia, de ver a profanação, de ver o pecado de Sansão, de ver ele saindo com a mulher que não era do seu povo, e daqui a pouco, mais para frente, se você continuar lendo o texto, você vai ver que ele vai se relacionar com prostitutas, ele vai, ele vai vai arrumar mais uma mulher, vai se apaixonar por mais uma mulher filisteia chamada Dalila, mas em nenhum momento ouvimos falar que Deus havia abandonado Sansão. É claro que ele viveu aquilo que ele colheu aquilo que ele semeou. Ele acabou sendo capturado, seus olhos furados, cego, servindo como bobo da corte lá dos filisteus. Mas em nenhum momento nós vemos Deus abandonando Sansão. Nós vemos o Senhor enchendo Sansão do seu espírito, e no final da sua vida, no capítulo 16, verso de número 28, diz assim: Sansão chamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim, e dai-me força só esta vez, ó Deus, para que me vingue dos filisteus, ao menos por um dos meus olhos. Abraçou-se, pois, Sansão com as duas colunas do meio em que sustinha a casa e fez força sobre elas, com a mão direita e outra com a mão esquerda, e disse: morra eu com os filisteus. Inclinou-se com força, e a casa caiu sobre os príncipes e sobre todo o povo que nele estava. E foram mais dos que matou na sua morte do que os que mataram na sua vida. O que eu aprendo com a história de Sansão? Por mais que você esteja vivendo uma vida fora dos caminhos do Senhor, se hoje você clamar por Ele, se hoje você se arrepender dos seus pecados, se hoje você voltar-se ao Senhor, Ele é fiel, Ele é bondoso, Ele é misericordioso,
para não te tratar conforme você merecia. Mas a bondade de Deus, a sua beleza, o seu amor para com as nossas vidas, nos atrai. Então, por mais que eu tentei achar uma questão para nós falarmos do pecado de Sansão, encontrei aqui foi a misericórdia de Deus. Porque a misericórdia de Deus se renovou sobre a vida de Sansão. Pois no final da sua vida ele pôs de clamar ao Senhor. Ó Senhor, lembra-te de mim. E que nesta manhã, eu não sei como que você entrou aqui, se o seu coração está apertado, se você está angustiado por alguma situação que aconteceu lá atrás, uma situação no passado e hoje você está pagando as consequências por ela. Eu quero dizer o seguinte: ei, Deus nenhum momento te abandonou e Deus jamais vai te abandonar. 1 Pedro 5,7 diz assim: lançando sobre ele, vamos juntos? Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não segura isso para você. Solta isso aos pés do Salvador. Está te trazendo peso, está te trazendo angústia, está apertando o seu coração. Existe um Deus que tem o poder nos céus e na terra. Existe um Deus que controla os inimigos. Ele dá a vitória a quem Ele bem entende. Há um Deus que tem um controle de todas as situações externas, mas também tem um Deus que conhece o seu coração e a sua mente. Que nesta manhã você lance sobre Ele tudo aquilo que está te afligindo. Não segure. Não prenda para você, Ele te ama. Em Filipenses capítulo 4, verso 6 diz: não andeis ansiosos. Vamos juntos? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Tudo, queridos irmãos, tudo. Lance sobre Ele, vá ao Senhor com oração, clame ao bondoso Deus, e diz o verso de número 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Alguém escreveu: ninguém tem o direito de esperar que Deus o ouça, se ele não clamar. Ninguém tem o direito. Ninguém tem o direito. Ninguém tem o direito de esperar que Deus o ouça, se ele não clamar. Muito bem. Muito bem. É só uma questão de obedecer o pastor, né? O pastor dá as direções, a igreja segue se a igreja quiser. Eu já falei, já comentei sobre essa situação, como devemos proceder. Né? Então, muito bem. Oremos, que o Senhor possa ter misericórdia desta vida. Né? Todos são importantes para Deus, mas nós temos que nos render a Ele, porque o Senhor veio para salvar não aqueles que são sãos, que acham que podem por si próprios, mas o Senhor veio nos salvar, aqueles que sabem que precisam dEle, que nesse momento de ansiedade, de angústia, desse coração apertado, é reconhecer que não é pelos remédios que você está tomando, não estou dizendo para você parar com eles, tem que pedir orientação do médico, não é pelos remédios que você está tomando, ou pela situação de alguém resolver alguma coisa para você que vai resolver isso. Leve aos pés do Salvador. Leve aos pés do Senhor. Confie nele. O Salmo de número 4, verso 8, então vai dizer: em paz, vamos juntos? Em paz me deito, logo pego no sono, porque, Senhor, só Tu fazes repousar seguro. Amém? Mateus capítulo 11, verso de número 28. Mateus capítulo 11, verso 28.
O Senhor diz assim: vinde a mim, vamos juntos? Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai, vamos juntos? Verso 29. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde do coração, e achareis descanso. Oh, alma cansada, que nesta manhã você possa encontrar descanso no nosso Deus. O hino do cantor cristão, de número 289, ao pé da cruz. Quero estar ao pé da cruz. Você pode pôr para nós, Renato, a letra, por favor? Hino 289. Vamos juntos? Vamos ficar em pé? E louvemos ao Senhor com esta canção. Isso, vamos lá. De novo, do começo. Quero estar ao pé da cruz, de onde ricas fontes. Sim na cruz, sim na cruz, sim na cruz, sim na cruz. Junto à cruz. A cruz ardente em fé, sem temor vigio, pois a terra santa irei salvar além do rio. Sim na cruz, sim. Feche seus olhos agora. Você que entrou aqui com o coração apertado.
E se você em algum momento passar por isso, lembre-se quem está cuidando de você. Lembre-se que Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Que Ele é um Deus misericordioso, bondoso. E não nos trata conforme os nossos pecados. Mas Ele sempre nos trata com bondade, com amor, com misericórdia. Ó Deus, nesse momento nós clamamos a Ti, Senhor. Clamamos que esse meu irmão, essa minha irmã, possa receber do Senhor o alívio desta angústia do seu coração. E que quando as situações da vida vierem trazer aperto, aflições, nós possamos sempre estar aos pés da cruz do nosso Salvador e saber que é nele que nós temos a nossa vitória. A vitória não é daqueles que são mais fortes, a vitória não é daqueles que correm melhor, mas a vitória é daqueles que estão aos pés do Salvador, que já conquistou a vitória por todos nós. Obrigado, Jesus. E é no seu nome que nós oramos. Amém. Amém. Podem se assentar, deixa eu só deixar os avisos, logo em seguida nós temos os dízimos e as ofertas. Irmãos, amanhã, segunda-feira, às 15 horas, nós temos o Boa Memória. Estamos aqui, o nosso professor de Educação Física, quero agradecê-lo, né? Que Deus abençoe a sua vida tão preciosa. Toda segunda-feira, o nosso irmão está aqui, ajudando aí, dando aula de alongamento, né? Estando aí, ajudando os nossos irmãos a ter uma saúde melhor. Temos também o nosso café, oferecendo sempre o nosso café à tarde, temos o artesanato, temos um momento de comunhão. Então, todas as segundas-feiras, às 15 horas. Segunda-feira também temos o Instituto Bíblico, né? Você quer tornar líder da igreja, quer aprender mais da palavra do Senhor, você tem que fazer parte desse instituto. Toda segunda-feira, às 19h15, você pode vir, temos vagas ainda. Hoje, às 17 horas, temos as uniões, homens, mulheres, crianças, adolescentes, jovens. Temos salas aí para você fazer parte, para que nós possamos orar uns pelos outros. Venha estar conosco às 17 horas, para nós estarmos orando e trabalhando aí para o Senhor. Às 18 horas temos o segundo culto hoje. E às 10 horas temos agora a escola bíblica dominical. Temos salas para todas as idades, temos alguns cursos, né? Temos o curso do design feminino, do curso das curadas, que vai começar hoje, né? A sala das curadas vai ficar na sala do meio, tá bom? A sala do meio, cadê a irmã Josefina? Não sei onde está, deve ter descido. A sala do meio, depois vocês avisam ela, e os adolescentes vão descer para a sala, a última sala lá de baixo, tá bom? Muito bem. Lembrando que no dia 29 nós temos o encontro de casais, e a inscrição para o encontro de casais é R$40 por causa do jantar, né? Nós vamos ter um jantar após o encontro. Caso você queira fazer a sua inscrição, você pode fazer aí já pelo WhatsApp ou deixar o seu nome ali na secretaria, tá bom? Não demore muito, que nós temos vagas limitadas devido ao nosso espaço, tá ok? Então, encontro de casais. Próximo domingo temos um culto muito especial, porque essa semana na qual nós trazemos à memória o sacrifício do nosso Senhor Jesus e a sua ressurreição. Domingo, então, nós temos o musical de Páscoa às 18 horas. Venha estar conosco, traga visitante, vai ser uma noite muito especial, não é? Lembrando que nós temos cantina, né, missionária, né, tem salgados lá para você poder se servir, ok? Todo recurso ele é enviado para a nossa campanha de missões mundiais, e você também pode participar desta campanha ofertando aí através do Pix e através do envelope aí atrás, dizer missões, e todo recurso vai ser enviado para o projeto missionário. Essa semana assisti um documentário, foi a irmã Viviane que me mandou, quero agradecer a Viviane, bom documentário sobre a expansão do evangelho no Nepal, né? Aí está havendo um avivamento no Nepal, várias plantações de igreja lá no Nepal, uma região que sempre foi muito difícil de acessar, né? E nós estamos vendo uma grande, um documentário produzido pela BBC, está lá no YouTube, você pode procurar,
falando sobre a plantação de igrejas no Nepal. Várias comunidades, vários bairros, várias comunidades iniciando novas igrejas evangélicas no Nepal. Então, a sua contribuição é muito importante para continuarmos expandindo o reino do Senhor. Nesse momento, quero agradecer também. Ontem foi um dia bastante trabalhoso. Temos os embaixadores do rei, meninos, aos sábados, todo sábado, às 9 horas da manhã. E ontem eles estiveram também numa outra igreja, vendo a promoção de como que vai proceder os cultos com os embaixadores do rei. Temos as mensageiras do rei, hoje tem reunião delas, às 17 horas. Se puder chegar mais cedo, a Thalita agradece, 16h30, as meninas, e os embaixadores às 17, os homens também e as mulheres, hoje. E ontem nós tivemos também à tarde, tivemos lá a reunião da Associação das Mulheres, e à noite o culto. Muitas irmãs estiveram lá, algumas irmãs estiveram lá, foi uma noite muito especial também. Então, agradecemos ao Senhor por tudo que Ele tem nos proporcionado. Essa semana temos as programações regulares, quarta-feira, 19h30, culto presencial, venha estar conosco. E na quinta-feira temos a nossa vigília, nossa mini vigília, começando às 8 horas e vamos até a meia-noite, tá bom? Das 8 à meia-noite, próxima quinta-feira, ok? E hoje começamos o nosso relógio de oração. Ajude-nos, que nós tenhamos, vamos orar de domingo a domingo, em todo momento nós temos algum membro da igreja orando, 24 horas a igreja em oração, ok? Caso você não tenha ainda colocado o seu nome, para você fazer parte desse relógio de oração, você pode deixar ali com a irmã Neuza e pode deixar ali o seu nome e horário que você vai participar desse relógio, tá bom? Fiquemos em pé então, dediquemos os nossos dízimos e ofertas nesta hora. Por toda a minha vida, ó Senhor, te louvarei, pois teu fôlego é a minha vida, e nunca me cansarei. Posso ouvir a tua voz, é mais doce do que o mel, que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremotos, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dá ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Eu me sinto tão seguro no teu colo altíssimo. Não há ferrolhos nem portas
forte da tua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Ó Senhor, obrigado por esta manhã, Senhor. Que o Senhor nos leve em paz para os nossos lares e também aqueles que ficarão para a escola bíblica. O Senhor possa nos orientar, nos instruir através dos professores, ó Pai. Abençoa-nos, ó Deus. É uma semana de paz, que possamos saber que o Senhor tem controlado tanto as questões exteriores como interiores também. O Senhor é um Deus que cuida de nós e se preocupa com aquilo que passa em nosso coração e nossa mente. Obrigado porque o Senhor sempre coloca em ordem aquilo que está bagunçado, que nós possamos confiar no Senhor, ó Pai, e entregar todas as questões diante do Senhor, ó Pai. Ó Deus, aviva a fé do Teu povo, Senhor, que possamos a cada dia levar a Sua boa palavra àqueles que estão perdidos, ó Deus, e que nós, ó Deus, possamos a cada dia permitir que o Seu Santo Espírito nos encha, Senhor, a cada dia da Tua presença. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Vão em paz.